Toda semana eu tomo um café com um especialista e esse café ele vem por conta de uma dúvida. Eu atendo muitos executivos que estão em transição, estão saindo da carreira de executivo, estão saindo do mundo corporativo e estão pensando em empreender. E aí eles vêm com algumas dúvidas e eu procuro um especialista para tirar essa dúvida. E um tempo atrás teve uma dúvida bem interessante, que um cara chegou para mim e falou assim: Maurício, eu quero investir em franquia. Franquia é um bom negócio? Essa era a primeira dúvida. E a segunda dúvida veio logo em seguida. Ele falou assim: se eu investir em franquia, existe alguma franquia que eu trabalhe muito pouco? Eu não sei responder nenhuma dessas duas dúvidas. Por isso eu vim aqui no escritório da Ana Cristina Von Jazz, especialista em franquia, advogada especialista em franquia, ela foi diretora da ABF, entende tudo de franquia e eu quero saber, franquia é um bom negócio? E tem franquia que a gente não precisa trabalhar? Trabalhe pouco? Existe isso? Esse é um conceito, na minha visão, antagônico, né? Você pensar em franquia e pensar em trabalhar pouco, você ser empresário no Brasil e trabalhar pouco... Então, não existe. Não existe. Eu não quero desiludir o seu amigo, mas... se tiver, você me indica uma, que eu quero comprar umas duas. Eu também, assim, eu também. Vamos montar. Aliás, eu acho que está todo mundo em busca disso, né? Eu faço uma brincadeira sempre para quem me pergunta, que começa a conversa perguntando a respeito disso, que é a diferença de você ser empresário, de você ser executivo, ser empregado de uma empresa, que é essa transição que eu acho que você tá, essa pessoa que te consultou tem a dúvida, está vindo de uma empresa, era executivo, e a diferença de você ser executivo e virar empresário é que no dia 5, em vez de você receber, você tem que pagar. Tem que pagar, né? Porque os teus funcionários estão esperando o salário que você recebia pontualmente no dia 5, então é isso que muda. Né? Fundamentalmente na vida. Porque o resto vai continuar igual, né? Assim, a obrigação, o trabalho, talvez o trabalho mude um pouco de plano, né? Quem é executivo de grande empresa tem uma estrutura embaixo dele, tem as equipes responsáveis pela manutenção, pela informática, pelo marketing. E quando você é empresário, você acaba sendo tudo, né? Você posta um videozinho para fazer a propaganda da tua loja, você compra o material você compra do saco de lixo até eu tenho franqueado aqui que vai pro Cadeg de manhã para comprar a verdura, o legume mais 3 da manhã, né? Não, 6 a gente não, tá... 3 da manhã. Exatamente. Porque às 5 já não tem mais nada. Já às 5 não tem mais nada. Então, você tem de tudo, né? Agora, a franquia que trabalhe pouco é antagônico, né? Você tem negócios bem formatados que não demandam aquela história da barriga no balcão, que você tendo uma equipe bem estruturada, você consegue comandar um pouco mais a distância. Então, vamos lá. Então, assim, franquia é um bom negócio, então? Depende. Né? A franquia ela é um bom negócio se você fizer o seu dever de casa. Não adianta você tem muita oferta de muito negócio por aí. Franquia é negócio, e negócio é risco. Né? Se você quer ter uma atividade que não tenha, você quer investir o seu dinheiro em alguma coisa que você não tenha risco, não é a franquia. Bota dinheiro na poupança. Bota dinheiro na poupança, não vai render nada. Torce para ninguém pegar. Né? Torce para ninguém bloquear o seu dinheiro, mas no Brasil até isso é complicado. Mas o que você precisa é um contrato. A franquia demanda atenção de quem está contratando, né? Porque tem muita gente que entra nesse mercado com a visão equivocada de que eu vou contratar uma franquia e meus problemas estão resolvidos. Que o franqueado vai fazer tudo. Não, o franqueador. O dono da marca vai fazer tudo. Eu estou contratando, porque em tese, ao contratar uma franquia, você contrata uma marca reconhecida, um negócio testado, um negócio que já foi para o mercado, que já foi testado, que o público já conhece, que já tem um sistema de operação em funcionamento, mas na verdade nem sempre é assim. E aí é que entra a parte do franqueado, do candidato, desse executivo que está fazendo essa transição de carreira, de buscar informação sobre o negócio, de procurar saber se o que ele está contratando, de fato, ele vai levar. Mas como é que ele fica sabendo disso? A franqueadora, por uma imposição legal, ela tem que entregar um documento, previamente à assinatura do contrato, que chama Circular de Oferta de Franquia. A Circular de Oferta de Franquia é um documento legal, não é uma opção do franqueador. O franqueador tem que entregar porque a lei determina... Exige que tenha esse documento. Que tenha esse documento. Esse documento, ele contém e deve conter todas as informações sobre o negócio. Os valores de investimento inicial, umas estimativas, né, de investimento inicial, as taxas e valores periódicos, os contratos, as minutas dos contratos que vão ser assinados, a relação, e aí eu vou fazer um parênteses, a relação dos franqueados, das lojas em operação, com o contato dos franqueados, que eu sempre digo assim, parece uma bobagem um advogado, em vez de ficar preocupado com o contrato,
falar que o mais importante na COF é a relação dos franqueados. Por que é? Porque você só conhece. COF é a circular de oferta de franquia, desculpa. É que a gente chama. Circular de oferta de franquia de COF. Tá. É bom. A COF tem que conter. Vou tomar meu COF. O seu COF, né? A COF é só a circular de oferta de franquia. Na circular de oferta, você tem que relacionar quem são os franqueados que estão funcionando, que estão em operação, que estão operando. E também os que se desligaram da rede nos últimos 12 meses. Ah, interessante. Sou obrigado a fazer isso. É obrigado a fazer isso, é o que a lei determina. Tem muito franqueador que induz aquele candidato que está entrando com quem ele deve conversar. Ou então você não conversa não, porque o franqueado ele vai ficar com medo de você tomar o território dele, de você entrar, abrir uma loja perto da dele. Isso já é um sinal ruim. Isso já é um sinal ruim. Se eu estou negociando com a franquia e o cara vem com essa conversa, já é um sinal ruim. Às vezes não é nenhum problema da franqueadora. Às vezes as pessoas estão mal colocadas e têm um discurso mal preparado, né? Nem sempre você troca as pessoas que estão responsáveis pela venda daquele negócio e realmente o discurso é mal colocado. De qualquer forma, nada substitui a informação que você adquire antes de contratar. Você tem que saber, você quando vai contratar, por exemplo, você vai comprar um apartamento, você não pede certidão? Sim. Você pede certidão de ônus reais do imóvel para ver se tem algum vício. Conversa com a vizinhança. Conversa com a vizinhança para ver se tem problema no condomínio, como é que é a vizinhança. Você vê se tem problema de vazamento, de infiltração. Se você está comprando uma casa, você quer saber a segurança. É a mesma coisa. Você ao contratar uma franquia, você tem que saber como é que a franqueadora se relaciona com os seus franqueados. Se é uma franquia de produto, vamos supor que você está contratando uma franquia que você depende do produto da franqueadora, né? Uma franquia de chocolate, uma franquia dessas de chinelo, que o produto é fabricado, fornecido pela franqueadora ou por uma empresa associada à franqueadora. Você tem que saber o quê? Você tem que saber se a franqueadora entrega no prazo que ela se compromete. Você tem que saber se tem quebra nessa entrega que comprometa o seu faturamento. Isso não adianta eu perguntar para eles, né? Eu preciso perguntar para quem já está trabalhando com isso, né? Você ter a opinião do franqueado a esse respeito é que pode fazer uma diferença. É óbvio que, em tese, a gente... E aí eu também, como atendo muitos franqueados, em tese, você não consegue ter um retrato fiel de como é a rede, com essa opinião dos franqueados, porque tem muito franqueado que está preocupado com o investimento dele, que não quer, não pode falar mal da franqueadora, porque afinal de contas ele colocou o dinheiro dele naquele negócio. Depende dos caras ainda. Mas você consegue, se você amplia a sua busca, você tem uma rede com 200 franqueados, você conversa com 50, não tem como você não formar o seu próprio convencimento. O que não pode é você contratar esse tipo de negócio sem nenhuma pesquisa prévia. Então me dá assim, três dicas, assim, três primeiras coisas que eu preciso ficar sabendo antes de investir numa franquia. Primeiro você tem que receber essa documentação que é obrigatória da franqueadora, a COF. Se a franqueadora não te entrega, porque é circular de oferta de franquia. Então a COF é que a gente chama porque abrevia. Não, porque eu falo COF como se todo mundo soubesse que é COF, né? É verdade. Não, mas tudo bem. Peguei a COF, aí eu olho ali. O que eu tenho que olhar ali? O que salta mais nos meus olhos ali para tomar uma decisão? Investimento inicial. Quanto tem para investir? Quanto você tem para investir, porque apesar de ser uma estimativa, e a lei falar em estimativa, essa estimativa tem que ser o mais próximo da realidade. Né? Você está ali 30 mil, tem 30 mil. Então, 3 milhões, tem que estar... Aí você tem informação na COF, da expectativa da estimativa de investimento inicial. Você tem ali quanto você vai pagar de royalty, de propaganda, a forma mais ou menos de investimento da propaganda, o que contempla, se tem uma propaganda local, se você tem um marketing inaugural, se você vai ter que gastar alguma coisa para inaugurar. E você vai ver a forma de fornecimento de mercadoria, vai ter a relação dos fornecedores também é um outro item obrigatório que a lei determina que tem que constar da COF. A partir do que você espera da franqueadora, olha, eu espero fazer um investimento até 200 mil, eu espero que a franqueadora me forneça, algumas franqueadoras dizem os prazos que são fornecidos e o prazo de pagamento, eu espero que me forneça em tal prazo e eu pague em tal prazo, eu espero que eu tenha um contrato de 5 anos e o meu investimento retorne em 36 meses ou antes desses 5 anos. A partir daí você começa a formar que tipo de pergunta você vai fazer para aqueles candidatos, para aqueles franqueados que estão relacionados na COF. Você vai confirmar, falar, é verdade isso? Você investiu, você montou sua loja, você montou uma loja no shopping, eu também quero uma loja no shopping.
mas você gastou o que está na COF mesmo? Você gastou mais? Aí você começa, não, o meu foi 20% a mais, o meu foi 30%. Você já vê que aquele investimento ali não está muito dentro do que você... Faltou um pouco de informação. Mas o que você acha? Você acha que ficou faltando alguma coisa aqui que você gastou? O que não é? Você tem que buscar essa informação. Confirmar a COF. Porque a franqueadora, do lado dela, ela vai analisar o seu perfil. E a franqueadora dá o COF para todo mundo? Não, em tese não, né? A franqueadora, em tese, ela tem que avaliar primeiro se você tem o perfil para ser franqueado dela. Entendi. Então... Se você tem uma franquia de alimentação, por exemplo, aí você pega não sei o seu amigo, mas supondo que seja o seu amigo que quer trabalhar pouco. Uma franquia de alimentação não combina com pouco trabalho. Entendi. O cara tem que estar ali todo dia. Tem que estar ali. Coordenar é uma franquia que normalmente tem perda, que você tem manuseio de alimento. Compra todo dia, todo dia chega ou todo dia, ou toda semana. Então você tem necessariamente, pelo menos no início da operação, você tem que contar com um operador, alguém que esteja à frente do negócio. Que é uma gestão muito próxima. Muito próxima. Se você, mas eu vou contratar um bom gerente, mas vai tirar do seu bolso. Porque vai sair do que poderia ser uma lucratividade. Esse valor do gerente que você vai pagar para o gerente. Entendi. Então, essa conta tem que ser feita, né? Não adianta você fazer um plano de negócio que não contemple um operador se você vai remunerar o operador. Sim. Se não é você que vai estar à frente da operação. Então, a franqueadora costuma avaliar se aquela pessoa tem perfil. De estar no balcão ali, se ela já não passou da idade, se ela não está esperando outra coisa. Tem franqueadoras que já têm eles dizem que cada um chama de uma forma, mas você faz um teste, né? Você faz um dia de teste, você vai lá, passa o dia dentro daquela operação para a franqueadora ver como é que você se posiciona, se você atende bem o público, se você fica bem naquela... Então eu tenho que ter o perfil. Tendo o perfil, aí eu começo a negociação, aí eu tenho acesso à COF. Aí a franqueadora entendeu que você tem o perfil. Aí eu tenho que validar se a COF é verdadeira ali, o que está escrito ali. Qual é a variação, né? Porque assim, vai ser um papel que está escrito a verdade ali, mas vai ter uma variação. Muitas vezes o investimento que estão pedindo pode ser que esteja escrito menor ali. Eu tenho que investir mais. Aí você já contempla ali que aquela variação... O que eu acho que vicia uma relação? É você perceber má fé. Se você está vendo que a franqueadora ela procurou te dar as informações o mais próximo da realidade, você não tem problema você contratar, mesmo que você verifique que uma grande parte dos franqueados que você falou gastou 20% a mais, ou gastou... Você já conseguiu numerar esse percentual que foi gasto a mais. Porque aí você viu, não, eu tenho capacidade para gastar 20% a mais, a franqueadora que me deu os motivos e as razões por que esse número está diferente, em média é isso. O meu ponto não é um vai ser diferente. diferente. O problema é quando você começa a perceber má fé. Está faltando informação ali, está escondendo. Está faltando deliberadamente informação. Outro item que é informação essencial, que a lei determina como obrigatória da COF, que sejam relacionados todos os processos judiciais que envolvem o sistema, que questionam o sistema de franquia. Aí você pega uma COF, por exemplo, como já aconteceu comigo várias vezes, de uma franqueadora, você entra no foro, né, no Tribunal de Justiça que é o foro do contrato, vamos supor, você tem uma franqueadora de São Paulo, você tem uma franqueadora que for a Belo Horizonte, você entra no foro do contrato, né, que está lá estabelecido qual é o foro do contrato, e você vê várias ações. Eu tive um caso agora de uma franqueadora que tinha, sei lá, 80 ações relacionadas, das 80 ações, 30 tinham assim, franquia, que o tema, eu não entrei em todos os processos, mas você, se quisesse entrar, podia entrar, você vê que o questionamento é sobre o sistema de franquia. Mas não está questionando nada que possa envolver uma inadimplência da franqueadora, um inadimplemento contratual, eles estão questionando a relação, mas isso tem que a lei fala. algum desacordo ali. E a lei fala de questionamento entre quem comprou a franquia e o franqueado, o candidato, ele tem o direito de saber. Ele tem o direito de saber que aquele sistema está sendo questionado. Primeiro passo a COF, segundo passo, dá uma olhada ali nas informações e ver o que bate, o que não bate. Consultar o maior número possível de franqueados em operação. Tá, o terceiro ponto podia ser esse, então. Consultar o máximo, visitar. Gastar a sola, perguntar. Isso e por incrível que pareça, isso é o que mais ressente os candidatos. Ainda mais com um perfil assim, você pega um executivo que está se transformando num empreendedor. Parece que não passa na cabeça da pessoa que ela tem que ter esse enfrentamento de conversar com os franqueados.
E é uma coisa que impressiona, porque você pensa assim, olha, você está contratando um negócio da sua vida, vai colocar o seu dinheiro, vai contratar um negócio da sua vida. E muitas vezes não é pouco. Não é pouco. Muitas vezes é todo o dinheiro que eu tenho, eu invisto. Normalmente o investimento em franquia é um investimento alto. Né? Esse é um grande paradigma, né? Vou montar o meu próprio negócio ou vou abrir uma franquia de uma rede já conhecida. Porque normalmente o investimento na franquia é maior. Essa é a outra pergunta que eu ia fazer. Investir numa franquia desconhecida, o risco é muito mais alto? Assim? Não, tem ônus e bônus. Toda franquia começou com alguém, né? Eu costumo dizer isso. Você tem sempre o primeiro franqueado, aquela rede que se tornou uma super rede com 300 lojas, começou pelo primeiro, né? Que investiu, que acreditou. Né? E aí você tem Você tem uma proximidade ali com você tem quem qual é o idealizou bônus? Qual é o bônus? Você vai começar, você vai escolher o local que você quer abrir a tua unidade, você tem muito mais local disponível, você tem uma proximidade com a franqueadora. O ônus é você aprender junto com a franqueadora, é você ter certeza que você não está contratando um sistema já formatado. Você vai ajudar a formatar. Que o negócio franquia é um negócio novo para aquela franqueadora, porque o choque de quando você se torna... Você é uma empresa, eu tenho uma loja de sapatos. E aí eu tenho uma rede exitosa que tem 5 lojas que funcionam bem, vendem sapatos. Eu tenho uma fábrica que me fornece e aquilo é um sistema que funciona direitinho. Eu resolvi franquear. O negócio franquia é novo dentro do meu negócio. Sim. A minha experiência é vender sapato. Não é vender franquia. Não é vender franquia. Apoiar o franqueado, né? O meu cliente é o consumidor. É aquele homem, aquela mulher que vão comprar o sapato. Deixou de ser, agora vai ser um empresário, vai ser um franqueado. Que ele espera mais, ele espera que você tenha um produto bacana. Espera que você tenha inovação, que você crie. Sempre. Mas ele espera também que você tenha um sistema, que você tenha um software pré-formatado, que você tenha um arquiteto que diga qual é o layout da loja. Ele espera que tenha alguém que supervisione as operações. A obra, né? Pra ver tudo, né? Exatamente. Ele está contratando de você um apoio, uma transferência de know-how, de conhecimento. Então você efetivamente tem que transmitir. E aí você só sabe se você sabe transmitir quando você começa. Né? Então, esse talvez seja o ônus de você contratar com uma franquia, eu não digo nem desconhecida, mas uma franquia nova. Entendi. Né? A marca desconhecida perde um pouco o sentido, porque um dos elementos elementos que validam, né, esse tipo de contratação é você ter uma marca que seja a referência, né, de alguma coisa. Né? Tem marcas que estão começando? Tem, mas aí você não está começando, você não está contratando a marca, você está contratando o sistema de negócio. Aí você, eu vou contratar aquela marca de hambúrguer, vou contratar uma hamburgueria porque o produto dela é muito bom. E porque eles desenvolveram as receitas, porque eu quero aquele chefe fazendo o meu cardápio. Aí você não vai tanto pela marca, mas vai porque acredita no produto. Então tem que ter alguma coisa que se destaque. Que atrai a clientela, senão não faz sentido. E né? entre uma franquia de produto e uma franquia de serviço, tem alguma variação diferente que eu possa... Tem custo, né? Custo, assim, uma franquia de produto, o investimento tende a ser muito maior. Porque eu tenho que ter estoque e tal. Você tem que comprar. Se você está falando de moda, por exemplo, coleção a coleção você tem que trocar. E aí você perde em margem, perde markup, porque você tem que liquidar eventualmente o que você não vendeu. Estoque parado, exatamente. Tem que queimar. Aí a franquia de serviço é uma franquia que o teu investimento tende a ser menor. Né? Você não tem um risco tão grande, porque você não empata o dinheiro ali, você não imobiliza tanto dinheiro em estoque. Mas em compensação eu tenho um trabalho maior, né? Porque você tem que capacitar profissional, né? Aí tem vários tipos de serviços. Se a gente está falando, por exemplo, serviço de estética, você tem que ter profissional capacitado. Você tem que passar pelas barreiras aí quando a gente fala de serviço relacionados à saúde, você tem que passar pelas barreiras de vigilância sanitária, de regulamentações locais, né? No Rio de Janeiro a gente tem a Visa, que não é a Anvisa, tem a Anvisa e tem a Visa, que é no Rio, no município do Rio, tem as suas próprias regras, que às vezes não é igual às regras de Niterói, entendeu? Então, isso tudo são questões que são muito peculiares desse tipo de operação, desse tipo de negócio. Você tem franquia de educação, por exemplo. É serviço, tende a ser uma operação um pouco mais barata, mas já tem que ter profissional capacitado.
Porque quem é que vai transmitir? Você tem uma franquia de ensino de inglês, você tem que ter professor capacitado. Capacitado dentro do método ali direitinho. Exatamente, e tal. que vá transmitir aquele conhecimento para os alunos. E a franquia muitas vezes dá esse profissional, não, né? Não, ela te ajuda a selecionar. Ela tem muita franquia que capacita, que tem um curso, que é um outro negócio, né? É um outro negócio. Muitas vezes tem sistemas de franquia que essa capacitação é suportada até pelo um fundo cooperado dos próprios franqueados. Tá lá no business plan, lá no plano de negócio, você paga o royalty, paga a propaganda e paga uma taxa para você ter, em tese, os funcionários, um backup de funcionários ali para você poder girar. Se fosse dar uma dica para quem está pensando em empreender, assim, eu já entendi que o risco é o mesmo. Eu começar um negócio do zero, uma ideia da minha cabeça, e começar uma franquia, eu tenho risco nos dois cenários. Não diria que é o mesmo, né? Porque você tem até Então, pesquisa. é mais seguro investir em franquia do que começar um Se você fizer o seu dever de casa, com certeza. Então, já entendi que franquia é um bom negócio. Se eu fizer todas as minhas contas, fizer a lição de casa, é um bom negócio. Para esse meu amigo, tende a ser, né? Para esse meu amigo que quer trabalhar pouco, eu indico então uma franquia de serviço para ele? Não, de serviço não, muito pelo contrário. A franquia de serviço, ela pode encantar por essa ilusão de investimento menor, eu vou trabalhar menos, porque eu não tenho me preocupar com estoque, com roubo, essas coisas. A franquia de serviço, e aí você pode, aumenta os engodos, né, que você pode cair por conta disso. Eu tenho casos aqui que eu já defendi de franqueadores que prometem, né, até na circular de oferta, na própria oferta, nas tratativas iniciais, prometem que a tua cartela de clientes eu garanto para você. Você já só trabalhar. Entra, aí você aí você contrata com uma franqueadora, por exemplo, de São Paulo, não sabe nada de Rio de Janeiro, como é que ela vai te dar uma cartela de clientes? Ela não vai dar. Quem vai ter que trabalhar a cartela de clientes é você. A franquia de serviço pressupõe que você administre os seus clientes. Você tem uma franquia, como a gente estava falando, de estética. A franquia de estética ela é muito relacionada entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida. Se você não tiver um pulso firme trabalhando lá diariamente, os teus profissionais, se não forem bem contratados, forem bem administrados, eles levam os seus clientes, né? Então, sim, Então você não vai estar lá prestando serviço diretamente. Então você tem que ter um pulso firme e talvez demande muito mais atenção do que se você tivesse só um estoque para administrar. Tá. Então não tem, olha só, pro teu amigo. Não tem jeito, não vai ter que trabalhar. Não tem jeito, vai ter que trabalhar. Acho melhor ele arrumar outro emprego. Né? Acho vai que estar mais confortável. Acho que ele vai estar mais confortável. Vai trabalhar menos, talvez. Não, talvez ele trabalhe menos e o salário está garantido. Está garantido, né? Não precisa pagar, né? Chega dia 5 eu vou pagar. É verdade. Entendi. Para quem está com essa ideia de empreender, ter uma franquia, você ajuda o cara? Se o cara pegar... Ele falou assim, tive acesso a uma franquia, já estou com a coffee na mão... Aliás, você fez um resumo aí dos principais itens, né, que você, de atenção. Sem dúvida, contratar, não digo tenha que ser mas assim, contratar um profissional capacitado para te orientar nesse momento. Para ajudar a avaliar. Avaliar o conteúdo da coffee, as minutas dos contratos. Isso que eu ia falar, tem alguns contratos ali que eu não vou nem entender o que está escrito ali. Eu tenho que ter alguém que traduz aquilo, O contrato de franquia é um contrato padrão, ele não é um contrato de adesão. É padrão porque a franqueadora tem que determinar um padrão para contratar com a rede, mas ele não é de adesão. Você pode questionar as cláusulas, você pode sim fazer comentários, você pode pedir condições diferentes. Entendi. A maioria das franqueadoras aceita isso. O que muda muitas vezes é a forma. Umas franqueadoras mudam o próprio contrato, outras franqueadoras fazem aditamento. O fato é que o contrato de franquia permite, sim, negociação, adequação, e tem que ser validado por um profissional que entenda o que está sendo contratado ali. Então, você ajuda ele a chegar nessa decisão. Com certeza, com avaliar, certeza. Falar, pergunta isso aqui, vai ali. Até eu costumo fazer nessa análise prévia, eu costumo fazer até o questionário que ele tem que perguntar. Quais são as perguntas? Você vai para os franqueados com essas perguntas, com base no negócio que está sendo ofertado. Eu costumo me pautar pelo que a franqueadora está dizendo que faz, e aí você vai lá e vê se realmente está sendo feito. Com a sua experiência, você compara também. Você olha tal. Exatamente. E aí você vê mercado mesmo, você vê como é que essa franqueadora está ranqueada, você vê, parece uma besteira, mas, por exemplo, franqueadora voltando aí ao serviço, franqueadora de serviço, aí você entra no Reclame Aqui,
Aí, mas é o consumidor que está reclamando, não tem nada a ver com a relação de franquia. Mas está reclamando do negócio. Né? Você vende... A imagem está em jogo. A imagem está em jogo. Você vende um sistema de negócio que se pauta por uma excelência, de repente, num serviço, que na hora que você vai para a internet, numa simples pesquisa, você vê que não é assim, que as franquias... Ah, mas isso aí é um fato isolado, foi um caso que aconteceu numa unidade. É um fato isolado se aconteceu 1 ou 2 vezes. Mas se foram 15 reclamações... Não deixa de ser isolado, né? Se tem muita reclamação de consumidor, você vê o potencial de problema, você mensura risco, né? Como se fosse uma seguradora que está mensurando ali o valor do prêmio, está mensurando o risco. Cara, é um assunto que não acaba mais, né? Não acaba mais. Bom, tem que ser um café, não tem que ser um almoço, jantar, passar o dia. Então, olha só, gasta sola de sapato, não tem jeito, vai fazer pesquisa. Trabalhar pouco não dá. Trabalhar pouco não dá, não existe esse negócio de trabalhar pouco. Se você quer empreender, não vai ter jeito. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Se fosse qualquer país já é difícil, mas no Brasil... Aqui não é para amadores, depois que você passa do governo, aí vem a atividade mesmo ainda em tem si. isso, né? Então, assim, gasta sola de sapato, faz a pesquisa, entrevista muita gente, conversa com muita gente, que aí sim franquia vai ser um bom negócio. É isso. Cristina, obrigado por receber a gente. Maurício. Café gostoso. Espero que seja bom. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.